Muito bem, galera, tá piscando, tá gravando. Então vamos para mais um estudo, né? Nós vamos fazer um estudo de alguns ativos importantes para hoje à noite e para amanhã também, né? Hoje ainda vou operar, vou ver se eu consigo aqui operar o, vou ver se eu consigo operar aqui o HK50, né? Que é o índice de Hong Kong, coisa interessante, beleza? Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai já vai começar estudando logo o EURUSD, tá certo? Bom, o EURUSD nós estamos aqui num gráfico semanal. A gente observa que tem uma coisa interessante, né? Ele ele cria uma região de lateralização, né? Aqui, onde vocês podem observar, ok? Mas a gente observa que na última semana foi uma semana em que o EURUSD esteve muito vendido, né? Esse par muito vendido, caiu bastante. Ok? E ele abriu essa semana, né? Abriu essa semana, esperando romper a mínima da semana passada. Então, o que é que nós vamos fazer? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar no 4 horas, ok? E no 4 horas nós temos algumas posições, ó. Então, o mercado. Opa, peraí. O mercado, então, ele faz esse movimento, né? Aí ele faz uma pequena mitigação, tenta romper, mas não rompe. Não rompe. Então ele volta até esse ponto aqui, né? E aí vem e depois rompe, ok? Então a gente tem esse movimento aqui como um movimento de rompimento. Então, ó, movimento é para baixo, para cima, para baixo, ok? Então ele rompeu isso que a gente chama dessa estrutura, né? Ele quebrou essa estrutura, tá certo? Quebrou a estrutura. O que a gente vai esperar agora? A gente vai esperar que ele continue caindo, perfeito? A gente espera que ele continue caindo, mas vamos colocar aqui no gráfico horário. Mas olha que coisa interessante. É possível que ele venha, volte um pouquinho, né? Espera, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. É possível que ele volte um pouquinho, tá? Deixa eu colocar aqui em 4 horas, vou colocar uma marcação aqui que é importante para a gente. Essa marcação aqui, ó, que é o fundo anterior, certo? Bom, feito isso, ó, fundo anterior, essa marcação aqui, tá? Então, é possível que ele venha para cair novamente. Tá? Ele já fez um movimento parecido com isso, né? Já fez um movimento parecido com isso. Ele está subindo de novo. Então, a gente não vai pensar em compra. A gente vai pensar em venda. Tudo bem? E como é que a gente vai pensar em venda? Ó, agora está no gráfico de 1 hora. A gente vai diminuir o time frame depois para 15 minutos e a gente vai esperar ele fazer isso daqui. Ele está caindo, não está? 15 minutos. A gente vai esperar ele fazer isso daqui, ó. A gente vai esperar ele voltar aqui, nesta região, tá? Voltar, ele vai fazer um pullback. E aí nesse pullback, quando ele começar a cair, a gente vai vender. A gente vai tentar encontrar uma microestrutura nesses 15 minutos, tá certo? Uma microestrutura nesses 15 minutos. Uma microestrutura exatamente como ele vai fazer. Opa, perdão. Ele vai fazer então ele vai fazer um pullback, né? Ele vai em cima, vem, ele muito provavelmente vai tentar, não vai conseguir romper, vai romper aqui embaixo. Quando ele fizer isso,
e começar a cair, a gente vai vender aqui, ó, nessa região aqui, tá certo? Ok? Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, a gente vai pensar em venda, nós vamos pensar em venda, no caso do Euro USD, tá certo? Esperando ele fazer uma mitigação, e nessa mitigação ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai fazer a mitigação, né? Ó, vai subir fazendo a mitigação. Então ele vai fazer um pequeno pullback e vai tentar romper, não vai romper. E ele vai vir para baixo, quebrando esse ponto aqui, né? Esse fundo. Quando ele tentar subir novamente, não conseguir, que ele começar a cair, a gente vai fazer a venda aqui, tá bom? Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos vender no Euro USD, tá? Vender no Euro USD. Esperar a formação daquela estrutura para a gente vender, tá? Bom, vou falar aqui do, do S&P, né? Estamos no gráfico semanal. O gráfico semanal a gente observa, pô, não dá para pensar em venda, né? É só compra, não há a menor dúvida. É só compra, tá? Então vamos descer para o diário. Ó, no diário ele já fez um pequeno pullback aqui, mas nada que me anime. Vamos para o 4 horas aqui para ver se aparece algo melhor, né? Algo melhor. Olha, o ponto de compra era aqui, ó. Eu não operei muito bem essa semana, mas o ponto de compra era aqui, era no teste dessa região aqui, ó. E aí levar comprado. Beleza? Levar comprado. Bom, agora, galera, agora o S&P ele tá ele tá fazendo esse movimento aqui, ó. Vamos no gráfico de 1 hora, ó. Olha o que ele está fazendo. Ele veio aqui, fez esse fundo, depois fez esse topo, depois esse fundo, depois esse topo, depois esse fundo, aí esse topo aqui, olha que coisa interessante. Aí ele vem e rompe este fundo, depois este fundo, depois este fundo, deixando bem claro, né? Deixando bem claro que ele vem mudando a característica. Aí ele sobe de novo. Olha que coisa interessante. Ele vem levar a liquidez do topo, cai e aí começa a fazer essa estrutura aqui, ó, de queda, tá? Então, a pergunta aí, Johannes, é compra ou venda? Eu não tenho a menor dúvida que é venda. Venda, nós vamos vender, ó. Pera aí, mas se os gráficos não estão comprados, é verdade. Então eu vou mudar aqui a interpretação. Nós vamos operar comprados, tá? Nós vamos operar comprado. Nós estamos no gráfico de 1 hora, a gente vai operar comprado, porque isso daqui é um pullback lá no gráfico semanal, no gráfico diário, tá? É um pullback isso daqui. Então, quando ele romper essa máxima aqui, ele romper essa máxima, ele vier aqui embaixo, quando ele começar a subir, nós vamos fazer uma compra nessa região da mitigação para buscar este topo aqui, tá bom? Então vamos pensar em compra no S&P, tá? Ai, ai, ai. Já são 8h30, né? Tá cedo pra caramba. Tá me dando sono. Galera, o Bitcoin. O Bitcoin é compra também. E talvez a gente esteja numa região de compra, no momento de compra agora. Tá? Ó, a gente fez aqui uma região de lateralização, né?
Eu gosto muito desse padrão, ó. Quando ele rompe, ele volta, testa e cai de novo. Eu gosto muito, mas ó, veja que ele não rompeu aqui, ó. Nesse primeiro momento ele não rompeu. Aí ele vai lá em cima, busca a liquidez daqui de cima, aí vem aqui embaixo, né? E volta para dentro de novo e tá caindo. Aqui, certo? Ele tá, ele tá, ele tá induzindo a gente a comprar e a vender e não é momento da gente operar dessa maneira. Se for operar, eu sugiro que faça o seguinte, que diminua o time frame para 1 hora, tá? Diminua o time frame para 1 hora. No 1 hora ele claramente tá vendido, né? Ó, vendido, ó. Aí ele vem aqui, ó. Depois ele lateraliza. Ó, ele lateraliza. E nós vamos, inclusive, marcar essa lateralização dele, tá? Vamos aqui marcar essa lateralização dele. Essa lateralização é importante, tá? Ó, vamos marcar essa lateralização. Porque quando ele sair da lateralização, se ele sair para baixo ou se ele sair para cima, aí a gente vai pensar, né, no teste do topo ou do fundo da lateralização, se ele sair para cima, no teste do topo. Então, olha, como é que a gente opera isso aqui? A gente, ó, se ele sair para cima, ele vai vir testar essa parte de cima da lateralização. Quando ele subir e ele romper isso daqui, a gente espera ele vir na mitigação e aí a gente vai comprar aqui para levar para cima. Ó, bem aqui a gente entra. Tudo bem? E esse raciocínio é o mesmo para baixo. A gente vai esperar ele romper, vir testar. Se ele testar e não voltar para dentro, quando ele romper aqui, aí a gente já pensa em venda. Que momento? No momento em que ele mitigar, aí a gente vai diminuir o time frame para entrar nessa região aqui. Tranquilo? Sem estresse? Então é isso, tá? Então já vimos o EURUSD, o S&P, o Bitcoin. Vamos ao nosso índice. Nosso índice, coisa linda, hein? No semanal não tem a menor dúvida que é compra, né? Menor dúvida, vamos diminuir aqui para o diário. Nossa, muita compra. Muita compra mesmo. Ele pode vir, galera. Ele pode vir cair um pouquinho, né? Olha quantos dias positivos. Isso aqui é um diário, hein? Quantos dias positivos? Vamos aqui no 120. Olha, que coisa espetacular, hein? Que coisa espetacular. Ó. Então, talvez seja o momento dele dar uma respirada, né? Talvez seja o momento dele dar uma respirada. Então, vamos ficar de olho nisso. Vamos baixar aqui por 1 hora. Olha, todo dia abrindo lá em cima. É, senhoras e senhores. Vamos ver o que que acontece. Vamos esperar ele abrir. Ele já está muito esticado. E o ruim de entrar com ele muito esticado é que você não sabe se você está comprando topo, né? Esse é o problema. Então, o mini índice, eu esperaria ele fazer um pullback, tá? Em algum momento ele vai ter que dar uma relaxada, vir aqui embaixo um pouquinho para voltar a subir. Tá certo? Bom, vimos então todos os nossos ativos que nós queríamos ver hoje, tá? Bom, com isso a gente se despede, tá? A gente vai se despedir aqui, desejando a todos vocês um ótimo dia. Eu vou fazer umas operações aqui
Talvez faça uma pequena live. Vou fazer umas operações aqui no HK50. Acho que vai dar umas vendinhas ali. Vamos ver o que a gente arruma, tá certo? Vamos junto então, galera. Até a próxima.